O milionário gritou. Seu coração é meu para sempre. Ela resistiu, até que o beijo dele a quebrou por completo. A chuva de março caía pesada sobre as ruas de São Paulo, transformando a Vila Madalena em um labirinto de poças d'água e trânsito caótico. Marina Cardoso olhou pela janela de seu pequeno escritório no segundo andar de um prédio comercial na rua Harmonia, observando as pessoas correndo para se abrigar sob marquises e pontos de ônibus. O céu cinzento parecia espelhar o peso que ela sentia nos ombros naquela segunda-feira à tarde. Marina, você precisa ver isso. A voz animada de Júlia, sua sócia e melhor amiga, a tirou dos pensamentos. Júlia entrou na sala com o laptop nas mãos, os olhos castanhos brilhando de empolgação. Acabamos de receber uma proposta de projeto, e não é qualquer projeto. Marina se virou da janela, ajeitando os óculos de grau no rosto. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desarrumado, alguns fios rebeldes, escapando e emoldurando seu rosto delicado. Ela vestia uma blusa branca simples e calça jeans, longe da formalidade que a maioria dos arquitetos adotava. Qual é? Perguntou, tentando não demonstrar muito interesse. Nos últimos meses, várias grandes oportunidades haviam se revelado projetos pequenos ou clientes que não tinham orçamento real. Grupo Almeida Construções. Júlia praticamente jogou o laptop sobre a mesa de Marina. Eles querem que a gente faça a apresentação de um projeto conceitual para um complexo residencial sustentável. Estamos falando de milhões, Marina. Milhões. O coração de Marina acelerou, mas ela forçou uma expressão neutra. Grupo Almeida? Por que uma empresa desse porte contrataria nosso escritório? Temos apenas 3 anos de mercado. Pelo nosso portfólio de projetos sustentáveis, aparentemente. Júlia abriu uma pasta digital. Eles viram aquele projeto da escola comunitária em Paraisópolis, que ganhou o prêmio de arquitetura sustentável no ano passado. Querem algo inovador, que una luxo e consciência ambiental. Marina sentou-se lentamente, seus olhos percorrendo os detalhes do e-mail. A reunião estava marcada para quinta-feira, às 14 horas, no escritório central do Grupo Almeida, na Avenida Faria Lima. 3 dias para preparar uma apresentação que poderia mudar completamente o rumo de suas vidas profissionais. Isso é grande demais para nós, Marina murmurou, mais para si mesma do que para Júlia. Ou é exatamente o que precisamos? Júlia puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da amiga. Mari, eu sei que você tem medo de arriscar, de dar passos grandes, mas a gente não pode ficar estagnada. Temos talento, temos criatividade, só precisamos de uma chance. Marina olhou para a amiga, vendo a determinação estampada em seu rosto. Júlia sempre foi a mais ousada das duas, a que empurrava para frente quando Marina hesitava. Era um equilíbrio que funcionava, mas que também a deixava vulnerável a situações que ela preferia evitar. Está bem, Marina concordou finalmente. Vamos preparar a melhor apresentação que já fizemos, mas sem expectativas irreais, combinado? Combinado. Júlia sorriu e se levantou. Vou começar a pesquisar sobre o Grupo Almeida. Você foca no conceito inicial. Quando Júlia saiu da sala, Marina voltou a olhar pela janela. A chuva começava a diminuir, deixando as ruas reluzentes sob a luz fraca da tarde. Ela não sabia por que sentia um aperto no peito, uma sensação de que algo estava prestes a mudar irrevogavelmente em sua vida. Pegou seu caderno de esboços e começou a desenhar, deixando a criatividade fluir. Linhas limpas, formas orgânicas, integração com a natureza. Era assim que ela trabalhava melhor, deixando a intuição guiar sua mão antes que a razão impusesse limites. Horas depois, quando o relógio marcava quase 21 horas, Marina finalmente se deu conta de quanto tempo havia passado. O escritório estava vazio. Júlia havia ido embora há muito tempo. Ela olhou para os desenhos espalhados sobre a mesa. Havia algo especial ali. Ela podia sentir. Guardou tudo cuidadosamente em uma pasta, desligou as luzes e desceu as escadas. A rua estava silenciosa. Apenas alguns bares ainda abertos iluminando a calçada. Marina puxou a jaqueta jeans sobre os ombros e começou a caminhar até o metrô, os pensamentos ainda presos nos projetos e possibilidades. Ela não fazia ideia de que, em 3 dias, sua vida seria virada de cabeça para baixo por um homem de olhos verdes intensos
e sorriso devastador que a faria questionar tudo o que havia construído para se proteger. A quinta-feira chegou mais rápido do que Marina gostaria. Ela passou as últimas noites dormindo pouco, refinando cada detalhe da apresentação, garantindo que cada elemento transmitisse não apenas funcionalidade, mas uma visão de futuro. Júlia havia pesquisado tudo sobre o Grupo Almeida, desde sua fundação há 15 anos até os projetos mais recentes que haviam transformado a empresa em uma das maiores do setor imobiliário brasileiro. "Você está linda", Júlia comentou enquanto caminhavam pelo saguão espelhado do edifício comercial na Faria Lima. Marina havia escolhido um vestido azul marinho na altura dos joelhos, combinado com um blazer cinza e escarpão preto. Ela raramente se arrumava assim, mas sabia que primeiras impressões eram importantes. "Estou nervosa", Marina admitiu, apertando a pasta com os projetos contra o peito. "Nervosa é bom. Significa que você se importa." Júlia apertou seu braço gentilmente quando entraram no elevador. "Lembra, somos boas no que fazemos. Eles que nos procuraram." O elevador subiu suavemente até o 23º andar. Quando as portas se abriram, Marina se viu diante de um ambiente que respirava luxo discreto. Piso de mármore, paredes de vidro, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo, móveis de design minimalista. Uma recepcionista loira as recebeu com um sorriso profissional. "Arquitetas Marina Cardoso e Júlia Santos?" "Sim", Marina respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. "O Sr. Almeida está esperando vocês na sala de reuniões. Por favor, sigam-me." Elas foram guiadas por um corredor amplo, passando por salas envidraçadas, onde funcionários trabalhavam concentrados em computadores e maquetes. Marina sentia o coração batendo mais rápido a cada passo. Ela havia pesquisado sobre Rafael Almeida, 32 anos, formado em administração de empresas pela FGV, assumiu o controle da empresa do pai aos 26 anos e a expandiu exponencialmente. As fotos que encontrou online mostravam um homem bonito, de aparência séria e olhar penetrante, sempre em eventos corporativos ou inaugurações. A recepcionista parou diante de uma porta de vidro fosco. "Podem entrar." Marina trocou um olhar rápido com Júlia antes de empurrar a porta. A sala de reuniões era espaçosa, com uma mesa oval de madeira escura cercada por cadeiras de couro. Grandes janelas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, com os arranha-céus se estendendo, até onde a vista alcançava. Mas nada disso importou quando seus olhos encontraram o homem de pé ao lado da janela. Rafael Almeida era ainda mais impressionante pessoalmente. Alto, devia ter mais de 1,85 m, ombros largos sob um terno azul marinho perfeitamente cortado. Seu cabelo negro estava penteado para trás, revelando um rosto de traços marcantes. Mandíbula forte, nariz reto, lábios bem desenhados. Mas eram seus olhos que prendiam a atenção. Verde intenso, como jade polido, carregando uma intensidade que fazia Marina se sentir exposta. "Arquitetas Cardoso e Santos", ele disse, sua voz profunda e controlada, com um leve sotaque carioca que ela não esperava. "É um prazer recebê-las." Ele se aproximou com passos medidos, estendendo a mão primeiro para Júlia e depois para Marina. Quando seus dedos tocaram os dele, Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Os olhos verdes de Rafael se fixaram nos dela por um momento, que pareceu se estender além do normal, e ela teve certeza de que ele também havia sentido algo. "O prazer é nosso, Sr. Almeida", Marina respondeu, retirando sua mão mais rápido do que deveria. Ela notou um leve arqueamento nas sobrancelhas dele, como se tivesse percebido seu desconforto. "Por favor, chamem-me de Rafael. Sentem-se." Ele gesticulou para as cadeiras, enquanto se dirigia para a cabeceira da mesa. "Posso oferecer café, água, suco?" "Água, por favor", Júlia respondeu, e Marina apenas assentiu. Enquanto Rafael pedia as bebidas pelo interfone, Marina aproveitou para organizar seus materiais sobre a mesa. Seus dedos tremiam levemente, e ela apertou as mãos com força para controlá-los. Não fazia sentido estar tão afetada pela presença dele. "Então", Rafael começou quando uma assistente trouxe as águas e saiu silenciosamente. "Tenho acompanhado o trabalho de vocês há alguns meses. O projeto da escola comunitária em Paraisópolis me impressionou.
Não é fácil criar algo esteticamente interessante com orçamento limitado e ainda implementar soluções sustentáveis eficientes. Obrigada, Marina respondeu, encontrando sua voz profissional. Acreditamos que a arquitetura sustentável não deveria ser um luxo acessível apenas a quem tem recursos. É uma responsabilidade social. Um sorriso tocou os lábios de Rafael, transformando completamente sua expressão séria. Exatamente o que eu penso. É por isso que vocês estão aqui. Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Quero construir um complexo residencial que una luxo e sustentabilidade real, não apenas greenwashing para vender imóveis mais caros. Estou falando de apartamentos de alto padrão que funcionem com energia solar, sistema de reaproveitamento de água, materiais de baixo impacto ambiental, integração com áreas verdes. É possível? Não apenas possível, mas essencial. Marina respondeu, sentindo a paixão pelo trabalho superar o nervosismo. Ela pegou seu tablet e começou a mostrar os esboços iniciais. Desenvolvemos um conceito baseado em 3 pilares: eficiência energética, conforto térmico natural e integração com o ambiente urbano. Por 40 minutos, Marina e Júlia apresentaram suas ideias. Marina falava com segurança crescente, explicando cada escolha, cada solução técnica, cada aspecto estético. Ela estava tão envolvida que quase esqueceu de quem estava do outro lado da mesa, até encontrar o olhar de Rafael fixo nela com uma intensidade que não tinha nada de profissional. Ela engoliu em seco e continuou, forçando-se a manter o foco. Júlia percebeu o momento de tensão e assumiu a explicação dos próximos slides, dando a Marina um segundo para se recompor. Quando terminaram, o silêncio na sala era denso. Rafael permaneceu imóvel por um longo momento, seus olhos ainda fixos em Marina, antes de finalmente se levantar e caminhar até as janelas. Impressionante, ele disse finalmente, de costas para elas. É exatamente o tipo de visão que eu procurava. Ele se virou e Marina notou algo diferente em sua expressão, uma suavidade que não estava lá antes. Quero que vocês desenvolvam o projeto completo. Orçamento não é problema. Quero o melhor. Júlia deixou escapar um pequeno suspiro de alívio, mas Marina continuou tensa. Havia algo na forma como Rafael olhava para ela que a deixava alerta, como se ele pudesse ver além da fachada profissional que ela mantinha. Há apenas uma condição, Rafael acrescentou, voltando a se sentar. Seus olhos encontraram os de Marina novamente. Quero reuniões semanais para acompanhamento do projeto. Comigo, pessoalmente. Isso é incomum, Marina comentou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Normalmente projetos desse porte têm gerentes intermediários para acompanhamento. Eu não sou muito convencional, arquiteta Cardoso. Um sorriso tocou seus lábios novamente, mas havia algo desafiador nele. E este projeto é importante demais para delegar. Espero que isso não seja um problema. Marina sabia que deveria simplesmente concordar, agradecer pela oportunidade e sair dali. Mas algo em sua intuição a alertava que aceitar significava mais do que apenas reuniões de trabalho. Significava se expor a algo, ou alguém, que ela havia passado 2 anos evitando. Não é um problema. Ela ouviu sua própria voz responder, mesmo enquanto sua mente gritava que era exatamente o oposto. O sorriso de Rafael se alargou, e Marina teve a certeza de que havia acabado de cair em uma armadilha que ela mesma ajudou a armar. A semana seguinte passou em um turbilhão de trabalho. Marina e Júlia mergulharam de cabeça no projeto, transformando o escritório em um caos organizado de plantas, amostras de materiais sustentáveis e maquetes digitais. Marina trabalhava até tarde todas as noites, dizendo a si mesma que era apenas dedicação profissional, mas no fundo sabia que estava usando o trabalho como distração. Distração de Rafael Almeida e daqueles olhos verdes que haviam invadido seus pensamentos de forma inconveniente. Você está fugindo, Júlia comentou na quarta-feira à noite, enquanto organizavam os materiais para a primeira reunião de acompanhamento marcada para o dia seguinte. Ela estava sentada no chão do escritório, cercada por amostras de revestimentos ecológicos. Do quê? Marina perguntou sem levantar os olhos da tela do computador. Do Rafael Almeida. Júlia não era de rodeios. Do jeito que ele olhou para você. Do jeito que você olhou para ele.
Marina finalmente parou de digitar e se virou para a amiga. Ju, você está vendo coisas onde não existem. Foi uma reunião de negócios. Foi? Júlia arqueou uma sobrancelha. Porque eu estava lá, Mari, e a tensão naquela sala poderia ser cortada com uma faca. E não era tensão profissional. Marina suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Mesmo que houvesse algo, e não estou dizendo que há, seria péssima ideia. Ele é nosso cliente milionário, dono de uma das maiores construtoras do país. Eu não vou misturar as coisas. Ninguém está pedindo para você casar com o homem. Júlia se levantou e foi até a mesa de Marina. Mas você não pode se trancar para sempre por causa do Lucas. O nome caiu como uma pedra entre elas. Lucas. Seu ex-noivo. O homem que havia prometido um futuro juntos, e depois desapareceu 2 semanas antes do casamento, deixando apenas uma mensagem fria, dizendo que não estava pronto para o compromisso. Isso tinha sido há 2 anos, mas a ferida ainda estava sensível. Isso não tem nada a ver com Lucas, Marina mentiu, mas sua voz saiu sem convicção. Tem tudo a ver. Júlia colocou a mão no ombro da amiga. Olha, eu entendo. Ele te machucou de uma forma horrível. Mas não são todos os homens que vão fazer isso. E você não pode deixar de viver por medo. Marina ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Júlia tinha razão, como sempre. Mas reconhecer isso intelectualmente era uma coisa. Deixar seu coração acreditar nisso era completamente diferente. Vamos apenas focar no projeto, está bem? Marina finalmente disse. Isso é o que importa agora. Júlia suspirou, mas concordou. Tudo bem, mas prometa que vai ao menos considerar se abrir um pouco. Mesmo que não seja com o Rafael. Você merece ser feliz, Mari. Naquela noite, quando Marina finalmente voltou para seu apartamento em Pinheiros, ela se viu incapaz de dormir. Ficou na varanda, olhando para as luzes da cidade, pensando nas palavras de Júlia. Será que estava mesmo se fechando para possibilidades? Ou estava apenas sendo sensata em manter distância emocional de um homem que claramente vivia em um mundo diferente do dela? O telefone vibrou com uma mensagem. Ela pegou esperando ser Júlia, mas o coração deu um pulo quando viu o nome. Rafael Almeida. Espero que não seja tarde demais para uma mensagem. Estou ansioso pela reunião de amanhã. Gostaria de sugerir que fosse no canteiro de obras do terreno, para que possam ter uma noção melhor do espaço. Posso buscá-las às 10 horas? Marina leu a mensagem 3 vezes. Era perfeitamente profissional, mas algo na informalidade do tom, na sugestão de buscá-las pessoalmente, fazia seu estômago se revirar de nervosismo. Ela digitou e apagou várias respostas antes de finalmente enviar. Boa noite, Rafael. A visita ao terreno faz sentido, mas podemos nos encontrar lá diretamente. Por favor, envie o endereço. A resposta veio quase imediatamente. Claro, mas não é fácil encontrar a entrada. Seria mais prático se eu as levasse. Prometo ser um motorista confiável. Marina olhou para o emoji com surpresa. Não era algo que esperava de um empresário formal como Rafael Almeida parecia ser. Revelava um lado mais descontraído que ela não tinha visto na reunião. Contra seu melhor julgamento, ela respondeu. Está bem. Nos encontramos no nosso escritório às 10 horas. Perfeito. Até amanhã, Marina. Ela notou que ele havia usado seu primeiro nome sem o título de arquiteta. Pequenos detalhes assim não deveriam importar, mas importavam. Guardou o telefone e voltou para dentro do apartamento, sabendo que teria ainda mais dificuldade para dormir agora. Na manhã seguinte, Marina se arrumou com cuidado extra. Uma calça social preta, blusa branca de linho e um colete bege. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo prático e colocou apenas um brinco discreto de argola. Look profissional, confortável para visitar um canteiro de obras. Pelo menos era isso que dizia a si mesma, enquanto trocava de roupa 3 vezes antes de sair de casa. Júlia já estava no escritório quando ela chegou, com uma expressão marota no rosto. Então o príncipe encantado vai nos buscar pessoalmente? Para de ser ridícula, Marina resmungou, verificando pela 5ª vez se tinham todos os materiais necessários. É apenas prático. Claro que é. Júlia sorriu, mas não insistiu. Às 10 horas em ponto, uma BMW preta parou em frente ao escritório. Rafael desceu do carro usando jeans escuros.
uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e óculos escuros. Marina sentiu sua respiração falhar por um momento. O visual casual o tornava ainda mais atraente, mais acessível, e isso a assustava. Bom dia. Ele cumprimentou com um sorriso quando elas saíram do prédio. Tirou os óculos escuros e Marina se viu novamente capturada por aqueles olhos verdes. Prontas para conhecer o que vai se tornar o projeto mais inovador de São Paulo? Confiante, Júlia comentou com um sorriso enquanto entravam no carro. Realista, Rafael corrigiu, olhando pelo retrovisor para Marina no banco de trás. Quando se tem as pessoas certas trabalhando, a confiança vem naturalmente. O terreno ficava na Zona Sul, próximo ao Parque Ibirapuera. Durante o trajeto, Rafael explicou a escolha da localização. Área nobre, com boa infraestrutura, próxima ao metrô e a áreas verdes. Marina fazia anotações no tablet, tentando se concentrar nas informações profissionais e não na forma como a voz dele soava diferente do ambiente formal do escritório. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse de repente, seus olhos encontrando os de Marina pelo retrovisor novamente. Marina sentiu o corpo enrijecer. Depende da pergunta. Por que arquitetura sustentável? Ele reduziu a velocidade em um semáforo. A maioria dos arquitetos dessa geração foca em estética, em fazer prédios que virem marco da cidade. Vocês escolheram um caminho mais difícil, menos lucrativo. Marina relaxou um pouco. Era pessoal, mas não invasivo. Porque a arquitetura não existe no vácuo. Cada prédio que construímos afeta o ambiente, as pessoas, o futuro. Se eu vou dedicar minha vida a criar espaços, quero que eles deixem um legado positivo, não só um monte de concreto bonito. Ela viu o sorriso de Rafael se ampliar no retrovisor. Essa é a resposta que eu esperava. É por isso que escolhi vocês. Algo no jeito que ele disse você ao invés de vocês fez o coração de Marina acelerar novamente. Chegaram ao terreno 15 minutos depois. Uma área extensa, ainda com alguns prédios antigos esperando demolição, mas com uma vista privilegiada do parque ao fundo. Rafael estacionou e eles desceram, o sol de março brilhando forte sobre a cidade. Impressionante, Marina murmurou, já visualizando as possibilidades. Ela caminhou pelo terreno, tirando fotos, fazendo anotações sobre a incidência solar, a ventilação natural, os pontos de vista. Rafael a seguia a uma distância respeitosa, mas Marina sentia seus olhos sobre ela constantemente. Não era um olhar desconfortável ou invasivo, era atento, interessado, como se ele estivesse genuinamente fascinado por vê-la trabalhar. A orientação solar é perfeita, Marina comentou mais para si mesma do que para os outros. Podemos maximizar a entrada de luz natural e minimizar o ganho térmico com brise soleil adequado. E essa proximidade com o parque abre possibilidades para áreas verdes integradas, Rafael completou aproximando-se. Ele estava tão perto agora que Marina podia sentir o perfume dele, algo amadeirado e discreto. Você está vendo o que eu vi quando comprei este terreno. Marina se virou para olhá-lo e, de repente, eles estavam muito próximos. Ela podia ver pequenos detalhes que havia perdido na reunião formal, pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos que sugeriam que ele sorria mais do que aparentava, uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, a intensidade absoluta com que ele a olhava. Arquiteta Cardoso, ele disse suavemente, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Posso fazer outra pergunta pessoal? Não, Marina respondeu automaticamente, dando um passo para trás. Rafael sorriu, mas havia uma pontada de algo. Decepção? Frustração? Em seus olhos. Tudo bem. Então deixe-me fazer uma afirmação. Você está lutando contra algo que ambos sentimos. E eu respeito isso. Mas também não sou o tipo de homem que desiste facilmente do que quer. Marina sentiu seu rosto esquentar. Senhor Almeida. Rafael, ele corrigiu. Rafael, ela continuou, forçando firmeza em sua voz. Isso é inapropriado. Somos profissionais em uma relação de trabalho. Nada mais. Por enquanto, ele disse simplesmente sem arrogância, apenas como se afirmasse um fato. Então, antes que ela pudesse responder, ele se afastou e chamou Júlia. Júlia, venha ver esse ângulo aqui. Acho que pode ser interessante para a entrada principal. Marina ficou parada onde estava, o coração batendo descontroladamente. Júlia passou por ela com um olhar de
Eu avisei no rosto, e Marina fechou os olhos, respirando fundo. Ela havia construído muros fortes ao redor de seu coração. Mas pela primeira vez em 2 anos, sentia alguém começando a escalá-los. E a parte mais assustadora era que uma parte dela, uma parte pequena, mas crescente, queria deixar. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina perigosa. Reuniões semanais, às vezes no escritório do Grupo Almeida, às vezes no canteiro de obras, ocasionalmente no escritório de Marina e Júlia. Rafael era sempre profissional durante as discussões do projeto, fazendo perguntas inteligentes, oferecendo insights valiosos sobre viabilidade de construção e custos. Mas sempre havia momentos, um olhar prolongado, um sorriso que durava meio segundo a mais, uma proximidade física desnecessária quando olhavam plantas juntos, que deixavam Marina desconfortavelmente consciente de que a tensão entre eles não havia diminuído. Era início de abril, quando Rafael fez a sugestão que Marina temia e antecipava em partes iguais. Precisamos discutir os fornecedores de materiais sustentáveis, ele disse ao final de uma reunião particularmente produtiva no escritório dele. Era uma sexta-feira à tarde, e Júlia tinha saído mais cedo para um compromisso familiar. Marina estava sozinha com Rafael pela primeira vez desde aquele dia no terreno. Tenho alguns contatos que podem ser interessantes. Que tal discutirmos isso durante o jantar? Marina olhou para ele com cautela. Podemos agendar uma reunião na próxima semana. Hoje à noite, Rafael insistiu, recostando-se na cadeira com aquela postura relaxada que ela estava começando a reconhecer como sua forma de desarmar as defesas dela. Tenho uma reserva no Mania às 20 horas. Excelente comida, ambiente tranquilo, perfeito para uma conversa de negócios. Rafael? Marina começou, mas ele levantou a mão. Marina, eu sei o que está pensando. Mas isso é genuinamente sobre o projeto. Esses fornecedores são difíceis de conseguir, e eu tenho reuniões marcadas com eles na semana que vem. Precisamos estar alinhados sobre o que queremos antes disso. Ele fez uma pausa, e então acrescentou com um sorriso leve. Além disso, você tem trabalhado sem parar há semanas. Uma refeição decente em um bom restaurante não vai fazer mal. Marina sabia que deveria recusar. Cada instinto de autopreservação gritava que jantar a sós com Rafael era cruzar uma linha que ela havia traçado cuidadosamente. Mas ele tinha razão sobre o projeto. Os fornecedores eram cruciais, e atrasar as decisões poderia comprometer o cronograma. Apenas negócios, ela disse firmemente. Apenas negócios, Rafael concordou. Mas havia um brilho divertido em seus olhos que dizia que ele sabia exatamente o quanto essa promessa era frágil. Marina voltou para seu apartamento em um estado de ansiedade que a irritava. Era apenas um jantar de negócios. Ela havia feito dezenas deles ao longo dos anos. Mas enquanto abria o armário e olhava suas roupas, sabia que estava mentindo para si mesma. Escolheu um vestido vermelho escuro que tinha há anos, mas raramente usava. Decote discreto, mas elegante, manga 3/4, comprimento na altura dos joelhos. Soltou o cabelo, deixando as ondas naturais caírem sobre os ombros. Maquiagem simples, mas caprichada. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia a mulher que costumava ser antes de Lucas, antes de decidir que se proteger era mais importante do que se arriscar. O telefone tocou. Era Rafael. Estou a caminho, posso buscá-la? Marina pensou em recusar, em dizer que se encontraria com ele no restaurante, mantendo alguma aparência de limites profissionais. Mas antes que pudesse pensar demais, digitou seu endereço e apertou enviar. 20 minutos depois, ela estava descendo as escadas do prédio quando a BMW preta parou em frente. Rafael saiu do carro e Marina sentiu seu coração pular. Ele usava calça social preta e uma camisa cinza escura sem gravata, o primeiro botão aberto. O visual era ao mesmo tempo formal e descontraído e absolutamente devastador. Os olhos verdes de Rafael se arregalaram visivelmente quando a viram. Ele ficou parado por um momento, apenas olhando, e Marina viu algo passar por seu rosto. Surpresa, admiração, desejo mal disfarçado. Você está linda, ele disse finalmente, sua voz soando mais rouca do que o normal. Obrigada, Marina respondeu,
tentando soar casual enquanto aceitava sua mão para entrar no carro. O toque dos dedos dele nos dela enviou aquela agora familiar corrente elétrica por seu braço. O trajeto até o restaurante foi preenchido com conversa leve sobre o projeto, mas Marina sentia a tensão no ar, densa como a umidade antes de uma tempestade. Quando chegaram ao Mani, um dos restaurantes mais conceituados de São Paulo, Marina se deu conta da intimidade da situação. O ambiente era elegante, mas acolhedor, com luz baixa e mesas bem espaçadas que ofereciam privacidade. Senhor Almeida, o maître cumprimentou calorosamente. Sua mesa está pronta. Foram guiados até um canto tranquilo, próximo a uma janela que oferecia vista para um pequeno jardim interno, iluminado por luminárias sutis. Rafael puxou a cadeira para Marina, um gesto cavalheiresco que a fez se sentir simultaneamente valorizada e vulnerável. Vinho? Rafael perguntou quando se sentou. Apenas uma taça, Marina respondeu. Preciso manter a cabeça clara para discutir negócios. Um sorriso tocou os lábios dele. Claro, negócios. Eles pediram. Marina escolheu o prato de peixe com legumes grelhados. Rafael optou por um risoto. A conversa começou, como prometido, sobre fornecedores, materiais, custos. Rafael mostrou planilhas em seu tablet, discutiu opções, pediu a opinião de Marina sobre diferentes alternativas. Era tudo muito profissional. Até que a comida chegou e Rafael serviu vinho para ambos. Podemos fazer uma pausa nos negócios? Ele perguntou. Apenas enquanto comemos? Marina deveria ter dito não. Deveria ter mantido a conversa estritamente profissional. Mas havia algo na forma como Rafael olhava para ela, com uma vulnerabilidade que não esperava ver, que a fez concordar. Por que arquitetura? Rafael perguntou. Você contou que escolheu sustentabilidade por causa do legado. Mas por que arquitetura em primeiro lugar? Marina tomou um gole de vinho, considerando a pergunta. Meu avô era pedreiro, ela começou, surpresa consigo mesma por compartilhar isso. Construiu a própria casa tijolo por tijolo. Quando eu era criança, passava horas assistindo ele trabalhar, construir, criar algo do nada. Ele dizia que cada parede que levantava era uma promessa de futuro, de segurança, de lar. Ela sorriu com a memória. Acho que me apaixonei pela ideia de criar espaços que significassem algo para as pessoas. Rafael escutava com atenção absoluta, seus olhos fixos nela. Ele ainda está vivo? Não. Faleceu há 5 anos. Uma pontada de tristeza atravessou seu peito. Mas ele viu eu me formar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tenho certeza de que ele teria muito orgulho do que você faz. Rafael disse suavemente. Marina olhou para ele. Realmente olhou, e viu sinceridade genuína em sua expressão. E você? Ela perguntou, virando a conversa. Por que construção civil? Rafael riu. Um som baixo e agradável. História menos poética, temo. Meu pai fundou a empresa. Cresci entre canteiros de obras, plantas, reuniões com investidores. Nunca realmente considerei fazer outra coisa. Ele fez uma pausa, girando a taça de vinho entre os dedos. Mas também havia algo sobre criar coisas que durassem. Meu pai costumava dizer que prédios são a única forma de imortalidade real. Eles ficam ali, sólidos, reais, muito depois de você se ir. Seu pai ainda trabalha na empresa? Marina perguntou. A expressão de Rafael se tornou distante. Faleceu há 6 anos. Infarto. Estava no escritório fechando um negócio grande e simplesmente desabou. Ele tomou um grande gole de vinho. Eu tinha 26 anos. Não me sentia pronto para assumir tudo. Mas não tinha escolha. Marina sentiu uma onda de empatia. Deve ter sido muito difícil. Foi, Rafael admitiu. E havia uma honestidade crua em sua voz que ela não havia ouvido antes. Havia dias em que eu não sabia se ia conseguir. A pressão, a responsabilidade, as pessoas dependendo de mim, foi avassalador. Mas você conseguiu, Marina disse gentilmente. A empresa cresceu, prosperou. Seu pai teria orgulho. Rafael olhou para ela, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Marina apertar. Obrigado por dizer isso. Significa mais do que você imagina. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma intimidade que ia muito além de profissional. Marina se deu conta de que estava vendo o Rafael real. Não o empresário confiante, não o milionário poderoso, mas o homem por trás dessas máscaras.
Um homem que havia perdido o pai jovem, que havia assumido responsabilidades enormes, que carregava o peso de um legado nos ombros. E isso a assustava mais do que qualquer atração física poderia. Marina, Rafael disse suavemente, estendendo a mão pela mesa. Ela olhou para a mão dele, sabendo que se a tocasse, estaria cruzando uma linha invisível, mas real. Antes que pudesse decidir, seu telefone tocou estridentemente, quebrando o momento. Era Júlia. Com licença, Marina murmurou atendendo. Ju, tudo bem? Mari, desculpa incomodar. Júlia soava preocupada. Mas preciso que você volte para o escritório. Tivemos um problema com o servidor e vários arquivos do projeto parecem corrompidos. Preciso da sua ajuda para recuperar. Marina sentiu uma mistura de alívio e decepção. Eu vou agora. Ela desligou e olhou para Rafael, que já estava fazendo sinal para o garçom. Desculpe, temos uma emergência no escritório. Não se preocupe, vou levá-la. Rafael pagou rapidamente a conta e eles saíram. No carro a tensão voltou, mas era diferente agora, mais suave, mais compreensiva. Quando chegaram ao escritório, Rafael parou o carro, mas não desligou o motor. Marina, ele disse antes que ela pudesse sair. Obrigado pela noite. Pela conversa. Faz tempo que não falo sobre meu pai com ninguém. Marina olhou para ele e viu a vulnerabilidade novamente, a sinceridade. Obrigada por compartilhar. E pela jantar. Foi agradável. Apenas agradável? Rafael sorriu, mas havia uma pergunta séria por trás da brincadeira. Marina respirou fundo. Rafael, eu não posso... Isso que está acontecendo entre nós, eu não posso deixar acontecer. Por quê? Ele se virou completamente para ela. E não me diga que é porque sou seu cliente. Ambos sabemos que há mais. Marina olhou para as próprias mãos. Porque eu já me machuquei uma vez, e não tenho certeza se poderia sobreviver a isso novamente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, suavemente, levantou a mão e tocou o queixo de Marina, fazendo ela olhar para ele. Não todos os homens vão te machucar, Marina. E eu não sou quem quer que tenha feito isso com você. Você não entende, Marina disse, sua voz quebrando levemente. Quanto maior a altura, maior a queda. E você é muito alto. Um sorriso triste tocou os lábios de Rafael. Então deixe-me descer até você. Deixe-me provar que não precisa ter medo. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos e piscou rapidamente para contê-las. Eu preciso ir. Ela saiu do carro rapidamente, mas antes de fechar a porta, olhou para ele uma última vez. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marina. Ela entrou no prédio sem olhar para trás, sabendo que se o fizesse, sua resolução poderia desmoronar. Quando chegou ao escritório, encontrou Júlia debruçada sobre o computador. Conseguiu recuperar os arquivos? Marina perguntou. Júlia levantou a cabeça, viu a expressão de Marina e se levantou imediatamente. Mari, o que aconteceu? E então Marina fez algo que não fazia há anos. Deixou as lágrimas caírem enquanto Júlia a abraçava, todas as emoções que havia reprimido finalmente transbordando. Medo de se machucar novamente, medo de se abrir. E pior de tudo, medo de que já fosse tarde demais, que seu coração já tivesse começado a cair, desprotegido e vulnerável, por um homem de olhos verdes que estava determinado a derrubar todos os seus muros. O final de semana passou em um torpor nebuloso. Marina tentou se distrair com o trabalho, com filmes, com qualquer coisa que mantivesse sua mente longe de Rafael Almeida e daquela noite no restaurante. Mas era inútil. A forma como ele havia olhado para ela, a vulnerabilidade em sua voz quando falou sobre o pai, o toque gentil em seu queixo, tudo isso se repetia em sua mente como um filme em loop. Na segunda-feira de manhã, quando Marina chegou ao escritório, encontrou Júlia com uma expressão estranha no rosto e um enorme buquê de flores brancas sobre a mesa de recepção. Isso chegou para você há 10 minutos, Júlia disse, tentando conter um sorriso. Marina se aproximou lentamente. Eram lírios brancos, suas flores favoritas, embora ela nunca tivesse mencionado isso a Rafael. Pegou o cartão com dedos trêmulos. Para alguém que constrói com sustentabilidade, você merece flores que durem. Estes lírios vão continuar lindos por semanas, assim como a impressão que você deixou em mim. R. Marina sentiu seu coração apertar. Era romântico, atencioso e completamente problemático.
O que você vai fazer? Júlia perguntou suavemente. Vou agradecer educadamente e deixar claro que isso não pode continuar. Marina respondeu colocando o cartão de volta. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto pegava o telefone. Ela digitou uma mensagem formal. Rafael, obrigada pelas flores. São lindas, mas desnecessárias. Prefiro manter nossa relação estritamente profissional. A resposta veio em menos de 1 minuto. Entendo e respeito seus limites, mas não posso me desculpar por tentar. Reunião de acompanhamento está mantida para quarta-feira? Marina suspirou com alívio e frustração em partes iguais. Sim, às 14 horas no seu escritório. Perfeito, apenas negócios, prometo. Mas quando a quarta-feira chegou, Marina descobriu que as promessas de Rafael tinham interpretações flexíveis. A reunião começou normalmente. Discussão sobre cronograma, aprovação de plantas, revisão de orçamentos. Rafael estava impecavelmente profissional, mantendo distância apropriada, focado nos documentos. Marina começou a relaxar, pensando que talvez ele realmente tivesse entendido seus limites. Então, quando Júlia se desculpou para atender uma ligação urgente, ficando apenas Marina e Rafael na sala, tudo mudou. Posso fazer uma confissão? Rafael disse, ainda olhando para as plantas espalhadas sobre a mesa. Depende da confissão, Marina respondeu cautelosamente. Rafael finalmente levantou os olhos, e a intensidade neles fez o ar sair dos pulmões dela. Eu sabia sobre os lírios, que eram suas flores favoritas. Marina franziu a testa. Como? Há uma foto no Instagram do seu escritório, de 2 anos atrás. Vocês estavam comemorando o 1º aniversário da empresa. Tinha um vaso de lírios brancos na mesa e você estava sorrindo olhando para eles. A legenda de Júlia dizia, comemorando com as flores favoritas da sócia. Marina sentiu seu coração acelerar. Você pesquisou sobre mim? Investiguei. Rafael corrigiu, se aproximando lentamente. Não apenas você. Investiguei tudo sobre seu escritório antes de contratá-las. É o que faço com todos os parceiros de negócios. Mas com você... Ele fez uma pausa, agora bem próximo. Encontrei-me procurando por mais do que apenas informações profissionais. Rafael. Marina começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Deixe-me terminar, por favor. Sua voz era baixa, sincera. Eu sei que você tem medo, eu entendo. E sei que sou seu cliente, que há uma linha que não deveria ser cruzada. Mas, Marina, eu não consigo parar de pensar em você. Na forma como seus olhos brilham quando fala sobre um projeto. Na forma como você morde o lábio quando está concentrada. Na forma como você esconde sua vulnerabilidade por trás dessa armadura profissional. Marina sentiu seu rosto esquentar. Você não me conhece. Então, me deixe conhecer. Rafael deu mais um passo, agora tão perto que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos verdes. Me deixe provar que não todos os homens vão te decepcionar. Me dê uma chance. E se não der certo? Marina sussurrou, odiando a vulnerabilidade em sua própria voz. E se você se cansar ou perceber que não é o que quer? Ainda teremos que trabalhar juntos, ainda terei que ver você e fingir que não me importo. E se der certo? Rafael rebateu. E se for exatamente o que ambos precisamos? Você não acha que vale a pena o risco? Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e Júlia voltou, parando abruptamente ao ver a proximidade entre eles. Desculpe, eu... Posso voltar mais tarde? Não. Marina disse rapidamente, se afastando de Rafael. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Já terminamos aqui. Ela pegou sua bolsa e pasta com movimentos rápidos, evitando olhar para Rafael. Júlia, vamos. Temos outra reunião. Temos? Júlia perguntou confusa. Temos, Marina insistiu, já caminhando para a porta. Marina, a voz de Rafael a parou. Ela se virou relutantemente. Ele estava de pé no mesmo lugar, as mãos nos bolsos, a expressão séria, mas não zangada. Eu não vou desistir. Marina não respondeu. Simplesmente saiu, Júlia a seguindo em silêncio. No táxi de volta ao escritório, Júlia finalmente quebrou o silêncio. O que aconteceu lá dentro? Marina olhava pela janela, vendo a cidade passar em um borrão. Ele me pediu uma chance. E você disse não. Eu fugi. Marina corrigiu amargamente. Como sempre faço. Júlia pegou a mão da amiga. Mari, eu entendo seu medo. Mas você percebe que está deixando o Lucas vencer?
Ele te machucou, te quebrou, e você está deixando que isso defina o resto da sua vida. Não é só o Lucas, Marina admitiu, sentindo as lágrimas ameaçarem aparecer novamente. É tudo. A diferença entre nossos mundos. Ele é um milionário, Ju. Eu cresci em Itaquera, filha de um pedreiro e uma costureira. Ele frequenta eventos em clubes exclusivos. Eu mal consigo pagar o aluguel do meu apartamento há alguns meses. E você acha que isso importa para ele? Deveria importar para mim. Marina se virou para a amiga. Porque no final, quando a paixão passar, quando a novidade acabar, essas diferenças vão estar lá. E eu vou estar sozinha novamente. Mas dessa vez, vai doer muito mais. Júlia ficou em silêncio por um momento. Ou, ela disse finalmente, você pode estar passando por cima da possibilidade de ser genuinamente feliz porque está com tanto medo de se machucar que prefere não sentir nada. As palavras atingiram Marina como um soco. Porque no fundo, ela sabia que Júlia estava certa. Quando chegaram ao escritório, Marina se trancou em sua sala, alegando precisar trabalhar em um relatório. Mas ao invés disso, ficou olhando para as plantas do projeto de Rafael, vendo o futuro que estavam construindo juntos, profissionalmente pelo menos. Seu telefone vibrou. Mensagem de Rafael. Desculpe se fui muito intenso. Não era minha intenção te pressionar. Podemos voltar a ser apenas profissionais se é isso que você precisa. Mas saiba que a oferta continua de pé. Sempre. Marina leu a mensagem várias vezes, sentindo seu coração se partir um pouco mais a cada leitura. Porque a verdade era que ela queria dizer sim. Queria arriscar, queria acreditar que poderia dar certo. Mas o medo era maior, mais forte, mais presente. Ela não respondeu. Apenas colocou o telefone de lado e voltou ao trabalho, construindo paredes imaginárias, enquanto as reais ao redor de seu coração ficavam cada vez mais altas. As 2 semanas seguintes foram tensas e desconfortáveis. Rafael manteve sua palavra. As reuniões eram estritamente profissionais, sem olhares prolongados, sem comentários pessoais, sem aproximações físicas. Ele era educado, eficiente e distante. Era exatamente o que Marina havia pedido, e estava matando ela por dentro. Marina se pegava observando Rafael durante as reuniões, notando pequenos detalhes, a forma como ele esfregava a testa quando estava cansado, o jeito que tamborilava os dedos na mesa quando estava pensando, o sorriso raro mas devastador quando algo no projeto o impressionava. E percebia que ele cuidadosamente evitava olhar diretamente para ela, mantendo seu foco em Júlia ou nos documentos. Era como se ele tivesse construído um muro próprio, espelhando o dela. E Marina odiava isso. Você está miserável, Júlia comentou uma tarde de sexta-feira, enquanto revisavam os últimos ajustes nas plantas. Era final de abril, e o projeto estava avançando bem. Rápido demais, Marina pensava às vezes, porque significava que logo não teriam mais razão para reuniões frequentes. Estou cansada, Marina respondeu sem levantar os olhos do computador. Está miserável, Júlia repetiu com mais firmeza. E ele também está. Nas últimas 2 reuniões, ele parecia um robô. Onde está aquele homem apaixonado que enviou lírios e fez declarações? Você conseguiu o que queria. Ele respeitou seus limites. Então, por que parece que perdeu algo precioso? Marina finalmente olhou para a amiga, sentindo o cansaço emocional pesar sobre ela. Porque eu perdi, Ju. Eu tive a chance de algo real, algo que poderia ter sido especial, e joguei fora porque estava com muito medo. Então faça algo a respeito. Júlia praticamente gritou, frustrando-se. Ligue para ele. Mande uma mensagem. Apareça no escritório dele. Qualquer coisa além de ficar aqui se lamentando. E dizer o quê? Oi, Rafael. Lembra quando você disse que queria me conhecer e eu saí correndo? Pois é. Mudei de ideia. Marina riu amargamente. Ele seguiu em frente, Ju, como deveria, como eu pedi para ele fazer. Você não sabe se ele seguiu em frente. Você só está assumindo. Júlia se levantou. Olha, eu amo você, mas preciso ser dura agora. Você está se sabotando. Está usando o que Lucas fez como desculpa para não se arriscar nunca mais. Mas sabe o que é pior que ser magoada? É passar o resto da vida se perguntando, e se? Antes que Marina pudesse responder, o telefone do escritório tocou. Júlia atendeu, e sua expressão mudou imediatamente. Sim, ela está aqui, um momento. Ela cobriu o bocal. É o Rafael.
Ele quer falar com você. Diz que é urgente. O coração de Marina disparou. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Marina. A voz de Rafael soava tensa, preocupada. Preciso que você venha ao canteiro de obras agora. O que aconteceu? Houve um problema com a demolição. Um dos prédios antigos que deveria ser demolido na próxima semana começou a desabar. Ninguém se feriu, mas... Ele fez uma pausa. E Marina ouviu barulho de sirenes ao fundo. O prédio que caiu tem estruturas de amianto. Vai complicar todo o projeto, afetar o cronograma, possivelmente mudar o design que você propôs. Eu preciso de você aqui para avaliar. Estou indo. Marina desligou e pegou sua bolsa. Júlia, vem comigo, temos uma emergência. Elas pegaram um Uber e Marina sentiu a ansiedade crescer durante todo o trajeto. Não pela crise no projeto. Ela sabia que poderiam resolver isso. Mas pela perspectiva de ver Rafael, de lidar com a situação juntos, de possivelmente revelar o quanto a distância forçada entre eles estava afetando ela. Quando chegaram ao terreno, a cena era de caos controlado. Carros de bombeiros, equipes de segurança, trabalhadores da construção, todos se movimentando rapidamente. E no centro de tudo, coordenando as operações com autoridade calma, estava Rafael. Ele vestia jeans, botas de trabalho e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, um capacete amarelo na cabeça. Estava visivelmente estressado, cabelo desarrumado, uma linha de tensão na mandíbula, olheiras que Marina não havia notado antes. Mas quando seus olhos encontraram os dela através da confusão, algo passou entre eles. Reconhecimento, alívio, uma conexão que 2 semanas de distância profissional não haviam conseguido quebrar. Marina, Júlia. Ele se aproximou rapidamente. Obrigado por virem tão rápido. Ele entregou capacetes para ambas. A situação é complicada. O prédio que caiu tinha estruturas de amianto que não estavam nos relatórios originais. Agora temos que lidar com remoção especializada, o que vai atrasar a construção em pelo menos 3 meses. Isso afeta a orientação solar que planejamos. Marina disse imediatamente, sua mente profissional assumindo. Se começarmos a construção 3 meses depois, a posição do Sol durante as fases iniciais será diferente. Exatamente, Rafael concordou. Precisamos repensar o design, possivelmente ajustar a posição dos prédios, recalcular toda a eficiência energética. Podemos fazer isso, Júlia disse, mas vai exigir muito trabalho, praticamente redesenhar do zero. Eu sei. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que Marina estava começando a reconhecer. E eu sei que é muito pedir, mas precisamos trabalhar nisso juntos, intensivamente. Talvez até estabelecer uma sala de projeto aqui no canteiro para que possamos fazer ajustes em tempo real enquanto lidamos com a remoção do amianto. Marina entendeu o que ele estava realmente dizendo. Eles teriam que passar muito tempo juntos, dias inteiros, possivelmente trabalhando lado a lado. A distância cuidadosa que haviam mantido seria impossível de sustentar. Quanto tempo você acha que vai levar? Marina perguntou. Rafael olhou para o prédio caído depois de volta para ela. Pelo menos 2 semanas de trabalho intenso, talvez 3. Marina trocou um olhar com Júlia, que deu de ombros como se dissesse, sua decisão. Marina respirou fundo. Está bem, vamos fazer isso. Um alívio visível passou pelo rosto de Rafael. Obrigado. Eu sei que isso complica as coisas, mas é trabalho. Marina interrompeu, sua voz mais forte do que se sentia. É o que fazemos. Resolver problemas, adaptar, encontrar soluções. Podemos fazer isso. Sim, Rafael concordou, mas havia algo em seus olhos, uma pergunta não formulada, uma esperança cuidadosa, que dizia que ele estava falando sobre mais do que apenas o projeto. A sala de projeto temporária foi montada em um container reformado no canteiro de obras. Não era luxuosa, apenas mesas dobráveis, cadeiras básicas, um ar-condicionado barulhento, mas tinha tudo o que precisavam: computadores, impressora de plantas, amostras de materiais e uma cafeteira industrial que rapidamente se tornou essencial. Marina, Júlia e Rafael passavam os dias lá, às vezes com engenheiros e outros especialistas se juntando para discussões específicas. Mas, frequentemente, eram apenas os 3, debruçados sobre plantas, fazendo cálculos,
debatendo soluções. No terceiro dia, Júlia teve que sair cedo para resolver um problema com outro cliente menor que ainda mantinham. Vocês conseguem continuar sem mim? Ela perguntou, mas Marina viu o brilho divertido em seus olhos. Claro, Marina respondeu, tentando soar casual. E então ficaram apenas ela e Rafael, trabalhando em silêncio confortável, à medida que a tarde avançava. A princípio, mantiveram o foco estritamente no trabalho, mas à medida que o céu escurecia lá fora e a fadiga se instalava, as conversas começaram a derivar. Quando você soube que queria ser arquiteta? Rafael perguntou enquanto preparava mais café para ambos. Marina aceitou a xícara agradecida. Aos 12 anos, acho. Meu avô estava construindo uma extensão na casa dele. E eu ficava lá todos os dias depois da escola, ajudando como podia. Ele me deixou desenhar o layout do novo cômodo. Disse que se eu ia passar tanto tempo lá, poderia ao menos ser útil. Ela sorriu com a memória. Eu levei tão a sério. Fiz medições, desenhos em escala, até pesquisei na biblioteca sobre ventilação e iluminação natural. Quando ele construiu exatamente como eu tinha desenhado, foi mágico. Rafael sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Aposto que ele guardou aquele desenho. Guardou, Marina confirmou, sentindo um calor no peito. Estava emoldurado na parede da sala até o dia que ele morreu. Eles ficaram em silêncio por um momento, confortável e carregado ao mesmo tempo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse finalmente. Você pode me dizer não. Marina sabia que deveria, mas estava cansada de dizer não, cansada de manter distância. Pode perguntar. O que ele fez? Rafael perguntou gentilmente. O homem que te fez ter tanto medo de tentar de novo? Marina sentiu seu coração apertar. Ela não havia falado sobre Lucas com ninguém, além de Júlia, em meses. Mas algo sobre a forma como Rafael perguntou, com genuína preocupação, sem julgamento, fez as palavras saírem. Seu nome era Lucas. Ela começou, olhando para a xícara de café em suas mãos. Nos conhecemos na faculdade, namoramos por 5 anos. Ele pediu minha mão, planejamos um casamento. Não era nada extravagante, não tínhamos dinheiro para isso, mas era nosso. Ela fez uma pausa, sentindo a dor antiga ressurgir. 2 semanas antes do casamento, ele simplesmente desapareceu. Deixou uma mensagem dizendo que não estava pronto para o compromisso, que precisava encontrar a si mesmo, que era melhor terminar agora do que depois. Marina, Rafael começou, mas ela levantou a mão. O pior não foi o término, ela continuou, as palavras saindo em uma torrente agora. Foi descobrir que ele havia começado a ter dúvidas 6 meses antes, mas não disse nada. Deixou eu continuar planejando, sonhando, acreditando que tínhamos um futuro. Me fez de idiota. Ela finalmente olhou para Rafael e viu a raiva e compaixão misturadas em seus olhos. Então sim, eu tenho medo. Medo de acreditar, de confiar, de investir em algo que pode ser arrancado de mim sem aviso. Rafael se levantou lentamente e veio se sentar ao lado dela, não tentando tocá-la, apenas estando presente. Ele era um idiota, ele disse com convicção, e um covarde. Qualquer homem que tenha você e deixe você ir não merece nem mais um pensamento seu. Marina riu tristemente. Fácil falar. Marina, olhe para mim. Quando ela fez, Rafael continuou. Eu não sou ele. Eu não fujo das coisas. Quando eu quero algo, eu luto por isso. E eu quero você. Não apenas por atração física, não apenas por capricho. Eu quero conhecer cada parte de você, as que você mostra e as que você esconde. Eu quero estar lá nos dias bons e nos ruins. Eu quero construir algo real. Como você pode saber? Marina sussurrou. Você mal me conhece. Então me deixe conhecer. Rafael repetiu as palavras que havia dito semanas antes. Me dê tempo. Me dê uma chance. Não estou pedindo que você confie cegamente ou que se entregue completamente de uma vez. Estou pedindo apenas que mantenha a porta entreaberta, ao invés de trancada. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Cada fibra racional de seu ser gritava para dizer não, para se proteger, para manter as barreiras erguidas. Mas uma parte menor, mais corajosa, a parte que havia desenhado aquele quarto para seu avô, que havia apostado tudo para abrir um escritório próprio, que ainda acreditava em criar legados bonitos, essa parte
Queria dizer sim. Eu tenho muito medo, ela admitiu, sua voz quebrando. Eu sei, Rafael disse gentilmente. E tudo bem. Podemos ir devagar. Podemos fazer do seu jeito. Apenas, não me afaste completamente. Naquele momento, com a luz fraca da sala de projeto iluminando o rosto dele, com a honestidade crua entre eles, Marina tomou a decisão mais assustadora e corajosa que havia tomado em anos. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol nascendo após uma longa noite. E quando ele lentamente, dando-lhe todo o tempo do mundo para se afastar, inclinou-se e tocou seus lábios nos dela, suave, questionando, prometendo, Marina sentiu algo dentro dela finalmente começar a se curar. O beijo foi suave, quase hesitante, como se Rafael estivesse com medo de assustá-la. Marina sentiu cada terminação nervosa de seu corpo despertar, seu coração batendo tão forte, e tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Quando se separaram, Rafael manteve o rosto próximo ao dela, seus olhos verdes buscando os dela com uma intensidade que a deixou sem ar. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz rouca. Marina assentiu, incapaz de formar palavras, porque não estava apenas tudo bem, estava perfeito e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela havia passado 2 anos construindo muros, e com um único beijo, Rafael havia encontrado a porta. Eu deveria ir. Ela finalmente conseguiu dizer, se levantando rapidamente. Sua mente estava em turbilhão, alternando entre pânico e euforia. Está tarde, e precisamos começar cedo amanhã. Rafael se levantou também, mas manteve distância, lendo claramente a necessidade dela de espaço. Deixe-me chamar um motorista para você. Não precisa, eu... Marina, ele interrompeu gentilmente. Por favor, está escuro e este bairro não é dos mais seguros à noite. Deixe-me ao menos garantir que chegue em casa com segurança. A preocupação genuína em sua voz derreteu um pouco da tensão de Marina. Está bem. Obrigada. Enquanto esperavam o carro, um silêncio confortável mas carregado se instalou entre eles. Marina organizava seus pertences, hiperconsciente da presença de Rafael a poucos metros de distância. Finalmente, o telefone dele apitou. O carro está aqui, ele anunciou. Rafael a acompanhou até o portão do canteiro de obras. Antes que ela entrasse no carro, ele tocou suavemente seu braço. Marina, não se arrependa disso, do que decidiu tentar. Prometo que vou fazer valer a pena. Marina olhou para ele, vendo a sinceridade estampada em cada linha de seu rosto. Eu vou tentar não me arrepender, ela disse honestamente. Mas preciso que você seja paciente comigo. Isso não é fácil. Eu sei, Rafael sorriu. E vou ser paciente quanto você precisar. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Durante todo o trajeto até seu apartamento, Marina ficou olhando pela janela, os dedos tocando levemente os próprios lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo dele. O que ela havia feito? Abrir-se para Rafael era arriscar tudo. Seu coração, sua paz de espírito, possivelmente até o projeto se as coisas dessem errado. Mas pela primeira vez em 2 anos, ela se sentiu realmente viva. Quando Marina chegou ao escritório na manhã seguinte, Júlia a esperava com 2 xícaras de café e uma expressão esperançosa. Então, como foi ontem depois que eu saí? Marina aceitou o café e se sentou, respirando fundo. Nós nos beijamos. Júlia quase derrubou a própria xícara. Vocês o quê? Marina Cardoso, você finalmente... Eu disse que ia tentar, Marina interrompeu, um sorriso relutante aparecendo em seu rosto. Não sei se é a decisão mais sensata, mas... Eu disse que ia tentar. Júlia deixou escapar um grito de alegria e abraçou a amiga. Finalmente, eu sabia que você tinha coragem de arriscar de novo. Como você está se sentindo? Aterrorizada, Marina admitiu. Mas também esperançosa. É estranho. É como se uma parte de mim que estava adormecida há muito tempo tivesse acordado. Isso é bom, Mari. É ótimo. Júlia segurou as mãos da amiga. E Rafael? Como ele reagiu? Foi gentil, paciente. Disse que ia respeitar meu tempo. Marina sorriu de verdade agora. Ele é diferente do que eu esperava. Quando o conheci, pensei que seria arrogante, acostumado a conseguir tudo o que quer. Mas ele tem essa vulnerabilidade, essa profundidade que não esperava encontrar. Então aproveite, Júlia encorajou.
Viva isso, e tente não deixar o medo estragar. Mas era mais fácil falar do que fazer. Durante os dias seguintes, enquanto trabalhavam juntos no redesign do projeto, Marina se via constantemente dividida. Havia momentos de conexão genuína. Rafael trazendo café do jeito que ela gostava, sem precisar perguntar, compartilhando histórias de sua infância entre reuniões, tocando brevemente sua mão quando pensava que ninguém estava olhando. E havia momentos em que o pânico a atingia, fazendo-a se questionar se estava cometendo um erro gigantesco. Rafael parecia sentir essas oscilações. Nos momentos em que Marina se fechava, ele dava espaço. Nos momentos em que ela se permitia relaxar, ele se aproximava, mas nunca demais, sempre respeitando os limites invisíveis que ela estabelecia. Foi no final da primeira semana de trabalho intensivo que as coisas mudaram novamente. Era sexta-feira à noite, quase 22 horas. Júlia havia ido embora horas antes, e Marina e Rafael estavam finalizando os últimos ajustes nas plantas revisadas. A fadiga pesava sobre ambos. Haviam trabalhado quase 14 horas por dia durante toda a semana. Pronto, Marina disse finalmente, salvando o último arquivo. Acho que conseguimos. O novo design mantém todos os elementos sustentáveis originais, adapta-se ao cronograma atrasado e ainda fica dentro do orçamento. Rafael se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto cansado. Você é incrível, sabe disso? Marina sentiu seu rosto esquentar. Foi trabalho em equipe. Não, Marina. Foi principalmente você. Ele se levantou e veio se sentar ao lado dela, olhando para as plantas na tela. Você tem um dom. A forma como vê soluções onde outros veem apenas problemas, como transforma limitações em oportunidades, é extraordinário. Você está cansado e sendo muito generoso. Marina tentou desviar do elogio, desconfortável com a intensidade de sua admiração. Estou cansado, Rafael concordou. Mas não estou sendo generoso. Estou sendo honesto. Ele virou-se para ela, e Marina viu algo em seus olhos que fez seu coração acelerar. Posso te levar para jantar? Algo simples, descontraído, não como aquele jantar no Mani, apenas dois colegas cansados que precisam de comida e boa companhia. Marina sabia que deveria estar exausta demais para prolongar a noite, mas a verdade era que não queria que o momento acabasse. Algo simples, ela concordou. E nada muito longe. Estou realmente cansada. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno e feliz que transformou completamente seu rosto cansado. Conheço um lugar perfeito. O lugar perfeito era um pequeno restaurante japonês a poucas quadras do canteiro de obras. Nada sofisticado. Mesas simples, decoração modesta, mas o cheiro de comida fresca e o ambiente acolhedor o tornavam convidativo. Venho aqui desde que comprei este terreno, Rafael explicou, enquanto se sentavam em uma mesa no canto. O dono, Sr. Takeshi, faz o melhor lamen da cidade. Nada chique, mas é real, sabe? Comida feita com cuidado. Marina olhou ao redor, notando que o restaurante estava quase vazio naquela hora tardia, apenas algumas outras mesas ocupadas. Era íntimo sem ser romanticamente forçado. Parece ótimo, eles pediram, lamen para ambos, seguindo a recomendação de Rafael. Enquanto esperavam, a conversa fluiu naturalmente, mais descontraída do que havia sido durante toda a semana. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse, brincando com os hashes sobre a mesa. Sempre, Rafael respondeu. Por que você nunca se casou? A pergunta saiu antes que Marina pudesse censurá-la. Desculpe, é muito pessoal. Não precisa... Não, tudo bem, Rafael a interrompeu. É justo considerando que você compartilhou sua história comigo. Ele ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Houve alguém. Há uns 4 anos. Carolina. Nos conhecemos em um evento corporativo. Começamos a namorar. Ela era perfeita no papel, sabe? Vinha de uma família tradicional paulistana, entendia meu mundo, se dava bem com minhas conexões de negócios. Marina sentiu uma pontada de algo. Ciúmes? Mas forçou-se a ouvir. Namoramos por 1 ano, Rafael continuou. Eu estava pensando em pedir ela em casamento. Então, uma noite, fomos a um jantar beneficente no Jockey Club. Foi quando percebi que ela nunca realmente me via. Ela via o Rafael Almeida, dono do Grupo Almeida, o homem com dinheiro e conexões. Mas quando tentava falar sobre coisas que realmente importavam para mim,
Meus medos, meus sonhos além dos negócios, ela mudava de assunto ou me olhava como se eu estivesse sendo inconveniente. E você terminou? Marina perguntou suavemente. Eu terminei, Rafael confirmou, e ela ficou genuinamente surpresa. Disse que eu estava jogando fora algo perfeito por causa de sentimentalismo bobo. Foi quando entendi que nunca tivemos nada real. Era uma parceria conveniente, não um relacionamento. Ele olhou diretamente para Marina. Desde então, tive alguns encontros, nada sério. Decidi que preferia ficar sozinho do que estar com alguém que só quisesse a versão superficial de mim. E agora? Marina perguntou, sua voz quase um sussurro. Agora? Rafael sorriu. Encontrei alguém que não se impressiona com meu dinheiro ou status. Alguém que me desafia, me faz querer ser melhor. Alguém que vê além da fachada. Ele estendeu a mão pela mesa e Marina, após um momento de hesitação, colocou a sua sobre a dele. Você me vê, Marina. A pessoa real. E isso vale mais do que qualquer coisa que Carolina poderia ter oferecido. A comida chegou, interrompendo o momento intenso, mas Marina sentia algo mudando dentro dela. Ver a vulnerabilidade de Rafael, entender que ele também havia sido magoado, que também tinha medo de ser visto apenas superficialmente, isso criava uma conexão mais profunda do que a atração física poderia. Eles comeram em um silêncio confortável, ocasionalmente trocando comentários sobre a comida ou sobre o projeto. Era fácil, natural, como se fossem amigos há anos, ao invés de pessoas que se conheciam há apenas algumas semanas. Quando terminaram e Rafael insistiu em pagar, não é charminho, é justo, eu convidei. Eles saíram para a noite de São Paulo. O ar estava fresco, o céu limpo revelando algumas estrelas raras na metrópole iluminada. Posso te levar para casa? Rafael ofereceu. Seria bom, Marina concordou. O trajeto foi tranquilo, música suave tocando no rádio, nenhum dos dois sentindo necessidade de preencher o silêncio. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael estacionou, mas não desligou o carro. Obrigada pelo jantar, Marina disse. E pela semana. Sei que foi intenso, mas foi bom trabalhar tão próximo de você. Foi? Rafael perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou o coração de Marina. Foi, ela confirmou. Então, surpreendendo a si mesma, inclinou-se e beijou-o suavemente. Diferente do primeiro beijo no canteiro de obras, este foi iniciado por ela, uma escolha consciente e não uma reação a um momento. Quando se separaram, ela viu a surpresa e alegria nos olhos verdes dele. Boa noite, Rafael, ela disse, saindo do carro antes que perdesse a coragem. Boa noite, Marina, ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Marina sentia algo leve e assustador ao mesmo tempo crescendo em seu peito. Esperança. Real, tangível, perigosa esperança. O fim de semana passou rápido demais. Marina passou o sábado respondendo e-mails, organizando documentos do projeto e tentando não pensar em Rafael a cada 5 minutos, uma tarefa na qual falhou miseravelmente. No domingo, Júlia a arrastou para um brunch, insistindo que precisava sair do apartamento e viver um pouco. Você está brilhando, Júlia comentou enquanto tomava um café em uma padaria charmosa em Pinheiros. Literalmente, seus olhos estão diferentes. Marina revirou os olhos, mas não conseguiu conter o sorriso. Para de exagerar. Não estou exagerando, Júlia insistiu. Você está feliz, de verdade feliz, não apenas satisfeita com a vida feliz, e é lindo de ver. Marina mexeu no café pensativa. Estou feliz, ela admitiu, mas também estou assustada, porque quanto mais tempo passo com ele, mais percebo que isso é real. Não é só atração. Eu realmente gosto dele, Ju. E isso me apavora. Por quê? Porque significa que tenho muito a perder. Marina disse simplesmente. Se fosse só algo casual, seria diferente. Mas isso está se tornando importante. Ele está se tornando importante. Júlia pegou a mão da amiga sobre a mesa. Mari, você não pode viver com medo de perder. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é nos permitir ter algo precioso, mesmo sabendo que poderíamos perdê-lo. As palavras ficaram com Marina pelo resto do fim de semana. E na segunda-feira de manhã,
Quando chegou ao canteiro de obras e viu Rafael esperando por ela com 2 copos de café e um sorriso que iluminou todo o seu dia, ela decidiu tentar ser corajosa. Bom dia, ele a cumprimentou entregando o café. Dormiu bem? Razoavelmente, Marina respondeu aceitando o café. Seus dedos se tocaram brevemente e ela sentiu aquela agora familiar corrente elétrica. E você? Mal, Rafael admitiu com um sorriso. Passei o fim de semana pensando em você. Marina sentiu seu rosto esquentar, mas se forçou a manter contato visual. Eu também pensei em você. O sorriso de Rafael se ampliou, e por um momento foi como se mais ninguém existisse no movimentado canteiro de obras. Então, Júlia chegou, quebrando o momento, e eles se voltaram para o trabalho. A semana começou bem. O redesign do projeto estava praticamente completo, faltando apenas alguns detalhes finais de aprovação. A remoção do amianto estava progredindo sem contratempos. E Marina sentia que ela e Rafael estavam encontrando um ritmo, trabalhando lado a lado durante o dia, roubando momentos privados quando possível, construindo algo real e sólido. Mas na quarta-feira à tarde, tudo mudou. Marina estava revisando especificações de materiais quando Rafael entrou na sala de projeto com uma expressão tensa que ela não havia visto antes. Precisamos conversar, ele disse, sem preâmbulos. O estômago de Marina afundou. Essas palavras nunca traziam boas notícias. O que aconteceu? Rafael se sentou pesadamente, esfregando o rosto com as mãos. Minha mãe está na cidade. Marina piscou, confusa sobre por que isso seria um problema. E ela ouviu falar sobre você, Rafael disse, olhando diretamente para ela. Ou melhor, ouviu rumores. Você sabe como é o meio empresarial de São Paulo. Todos conhecem todos. Fofocas se espalham rápido. Alguém nos viu naquele restaurante japonês na sexta passada e comentou com alguém que comentou com alguém que... Você entende? Marina sentiu um frio na espinha. E o que exatamente ela ouviu? Que eu estou saindo com a arquiteta do projeto, Rafael respondeu. E que isso é inapropriado e pouco profissional. Ele fez aspas no ar, a frustração clara em sua voz. Ela está chegando aqui em meia hora e quer conhecer você, oficialmente, para avaliar a situação. Avaliar a situação, Marina repetiu, sentindo uma onda de náusea. Ela se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Rafael, isso é exatamente o que eu temia. Misturar pessoal com profissional, as complicações, as pessoas achando que... Marina, pare. Rafael se levantou e segurou gentilmente seus ombros. Não se deixe entrar em pânico. Minha mãe é... complicada, protetora demais, muito preocupada com aparências, mas ela não tem poder sobre minhas decisões. Eu dirijo esta empresa. Eu escolho meus relacionamentos. Mas ela tem razão, não tem? Marina disse, sua voz quebrando levemente. Isso é inapropriado. Eu sou sua contratada. Pessoas vão pensar que consegui o projeto porque eu te quero. Rafael completou. Marina, você conseguiu este projeto porque é incrivelmente talentosa, porque seu portfólio é impressionante, porque sua visão para a sustentabilidade é exatamente o que eu procurava. O que há entre nós começou depois. As pessoas não vão ver assim, Marina insistiu, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Vão achar que sou oportunista, que usei você para conseguir um projeto grande, e vão questionar cada decisão do projeto, cada escolha que fizemos juntos. Rafael puxou-a para perto, enrolando os braços ao seu redor. Então provamos que estão errados. Deixamos o trabalho falar por si. Marina, este projeto vai ser incrível. As pessoas vão ver sua genialidade, seu compromisso com sustentabilidade real, a inovação que você trouxe, e vão entender que você merece cada oportunidade que tem. Marina queria acreditar nele, mas anos de luta para ser levada a sério em um campo dominado por homens, de provar seu valor repetidamente, de ouvir sussurros sobre favorecimento quando qualquer sucesso vinha, tudo isso pesava sobre ela. Eu não sei se posso fazer isso. Ela sussurrou contra o peito dele. Enfrentar sua mãe, lidar com julgamentos, ter meu trabalho questionado por causa do nosso relacionamento. Rafael se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Então, não faça sozinha. Deixe-me ficar ao seu lado. Deixe-me lutar por você, por nós. Antes que Marina pudesse responder,
A porta se abriu e uma mulher entrou. Alta, elegante, vestindo um tailleur caro e salto alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Seus olhos, verde claro como os de Rafael, varreram a sala com uma avaliação fria que fez Marina se encolher internamente. Rafael, ela disse, sua voz carregando autoridade natural. Esta deve ser a arquiteta Cardoso. Rafael manteve um braço protetor ao redor da cintura de Marina. Mãe, esta é Marina Cardoso. Marina, minha mãe, Helena Almeida. Marina se forçou a dar um passo à frente, estendendo a mão. Senhora Almeida, é um prazer conhecê-la. Helena apertou sua mão brevemente, formalmente. O prazer é meu. Mas seu tom sugeria o oposto. Ela se virou para Rafael. Podemos conversar? Em particular? Qualquer coisa que você queira dizer, pode dizer na frente de Marina. Rafael disse firmemente. Helena suspirou como se lidando com uma criança teimosa. Muito bem. Rafael, você entende como isso parece? Você contrata uma arquiteta jovem e desconhecida para um projeto multimilionário e então começa a se envolver romanticamente com ela? As pessoas vão falar. Que falem, Rafael respondeu calmamente. Marina e Júlia foram contratadas baseado puramente em mérito. Se as pessoas têm problemas com isso, é problema delas, não meu. E quando a mídia pegar isso? Helena pressionou. Quando começarem artigos questionando a integridade do projeto, sugerindo favorecimento, manchando o nome da empresa que seu pai construiu, Marina sentiu cada palavra como um golpe físico, porque Helena estava verbalizando todos os seus piores medos. Senhora Almeida, ela ouviu sua própria voz dizer, talvez seja melhor se eu me afastar do projeto. Posso recomendar outros arquitetos excelentes que... Não. Rafael a interrompeu firmemente. Você não vai se afastar. Você é a melhor pessoa para este projeto. E não vou deixar que medo de fofocas destrua algo importante. Rafael, seja razoável. Helena começou. Eu estou sendo razoável. Rafael retrucou, sua voz subindo. Marina raramente o havia visto assim. Apaixonado, quase zangado. O que não é razoável é esperar que eu sacrifique tanto minha vida profissional quanto pessoal, porque algumas pessoas podem fofocar. Marina é uma arquiteta extraordinária. E também acontece de ser alguém que eu me importo profundamente. As duas coisas podem coexistir. Helena olhou entre os dois, sua expressão suavizando marginalmente. Você realmente gosta dela, ela disse, mais como uma observação do que uma pergunta. Sim, Rafael respondeu sem hesitação. Eu realmente gosto. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina sentia seu coração batendo descontroladamente, dividida entre a necessidade de fugir e o desejo de ficar e lutar. Finalmente, Helena suspirou. Então sugiro que vocês sejam extremamente cuidadosos. Mantenham tudo documentado. Cada decisão justificada, cada centavo rastreável. Não deem munição para críticos. Ela olhou diretamente para Marina. E você, senhorita Cardoso, certifique-se de que seu trabalho seja impecável, porque você vai ser julgada 10 vezes mais duramente do que qualquer outro arquiteto nesta posição. Eu entendo, Marina disse encontrando sua voz, e aceito isso. Meu trabalho sempre foi impecável, senhora Almeida, e continuará sendo, independentemente de circunstâncias pessoais. Helena estudou-a por um longo momento, e Marina se forçou a manter contato visual, a não se intimidar. Finalmente, algo que poderia quase ser respeito passou pelos olhos da mulher mais velha. Veremos, Helena disse. Ela se virou para Rafael. Jantar em família no sábado. Traga ela. Se vai fazer isso, ao menos façam direito. E com isso, ela saiu, deixando um silêncio atordoado em seu rastro. Marina deixou escapar uma respiração que não sabia estar segurando. Suas pernas estavam trêmulas e ela se sentou pesadamente em uma cadeira. Desculpe, Rafael disse imediatamente, ajoelhando-se ao lado dela. Desculpe que você teve que passar por isso. Minha mãe pode ser intensa. Ela não está errada, Marina disse quietamente, sobre como as pessoas vão ver, sobre eu ter que trabalhar 10 vezes mais duro, sobre tudo. Mas ela também não está certa, Rafael argumentou. Porque ela está assumindo que o que temos é apenas superficial, que vai criar mais problemas do que vale. Mas não é verdade, é? Marina olhou para ele, para os olhos verdes cheios de preocupação e determinação, e percebeu que, apesar de todo o medo,
Apesar de todas as complicações, ela não queria desistir. Não desta vez. Não. Ela concordou suavemente. Não é apenas superficial. Rafael sorriu. Aquele sorriso que transformava todo o seu rosto. Então vamos fazer isso direito. Vamos provar para todos, incluindo minha mãe, que podemos ter ambos um projeto extraordinário e algo real entre nós. Jantar em família no sábado? Marina perguntou com um sorriso nervoso. Se você estiver pronta, Rafael disse. Sem pressão. Podemos esperar se preferir. Marina pensou por um momento. Cada fibra racional gritava para ir devagar, para não se apressar. Mas ela estava cansada de deixar o medo ditar suas escolhas. Não, ela decidiu. Vamos fazer isso. Jantar no sábado. Conhecer sua família. Fazer as coisas direito. O sorriso de Rafael se ampliou e ele puxou-a para um abraço apertado. Obrigado, ele murmurou contra seu cabelo, por ser corajosa, por não fugir. Enquanto Marina descansava em seus braços, ela tentou não pensar na voz pequena e insistente em sua mente, que sussurrava que isso tudo era rápido demais, intenso demais, perigoso demais. Tentou apenas se focar no momento presente, no calor dos braços de Rafael ao seu redor, na sensação de que talvez, apenas talvez, ela realmente pudesse ter ambos, sucesso profissional e felicidade pessoal. Mas no fundo, uma sombra de dúvida permanecia, porque Marina sabia por experiência própria que quanto mais alto você constrói, mais devastadora é a queda. O sábado chegou rápido demais para o gosto de Marina. Ela passou a semana alternando entre nervosismo crescente sobre o jantar e tentando se manter focada no projeto, que finalmente estava entrando em sua fase de aprovação final. Júlia havia sido um apoio constante, ajudando-a a escolher uma roupa apropriada e lembrando-a de respirar quando o pânico ameaçava tomar conta. Você vai ficar bem, Júlia disse pela 10ª vez naquela manhã de sábado, enquanto Marina experimentava o terceiro vestido. É só um jantar. Pessoas comem juntas o tempo todo. Com a família do cara que estou saindo, que também é meu cliente milionário cuja mãe já me julgou e achou inadequada? Marina rebateu, olhando-se criticamente no espelho. O vestido azul marinho era elegante, mas não muito formal. Conservador, mas não sem estilo. Isso não é só um jantar, Ju. Ok, é um jantar importante, Júlia concedeu. Mas você é incrível, Marina. Inteligente, talentosa, linda. Qualquer família deveria ter sorte de ter você por perto. Marina sorriu agradecida, mas a ansiedade continuava roendo seu estômago. Rafael viria buscá-la às 19 horas, e o jantar seria na casa da família Almeida, em um bairro nobre da Zona Sul. Ela havia pesquisado discretamente e descoberto que a casa era uma mansão histórica reformada e preservada. Claro que era. Quando o interfone tocou pontualmente às 19 horas, Marina sentiu seu coração disparar. Júlia apertou sua mão rapidamente. Vai lá e arrasa. E me manda mensagem depois para contar tudo. Rafael estava esperando embaixo, apoiado contra o carro, vestindo calça social preta e uma camisa branca de botão com as mangas dobradas. Quando a viu descer, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o nervosismo de Marina diminuir um pouco. Você está linda, ele disse, vindo ao seu encontro e beijando suavemente sua bochecha. Pronta? Tanto quanto vou estar, Marina admitiu. Seu, nervosa. Rafael segurou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Marina, eu sei que minha mãe foi dura com você, mas meu irmão e minha cunhada são completamente diferentes. Eles vão te amar. E minha mãe, ela só precisa de tempo para te conhecer de verdade. E se eles não gostarem de mim? Marina perguntou, vulnerabilidade clara em sua voz. E se eu não me encaixar no mundo deles? Rafael tocou suavemente seu rosto. Então o problema é do mundo deles, não seu. Mas confie em mim. Quando eles te conhecerem, quando virem quem você realmente é, vão entender por que eu me importo tanto com você. As palavras aqueceram Marina por dentro, dando-lhe um pouco mais de coragem. Ela assentiu, e eles entraram no carro. O trajeto foi preenchido com conversa leve. Rafael contando histórias engraçadas de sua infância, claramente tentando relaxá-la. Marina agradecia o esforço, mas sentia a tensão crescer a cada quilômetro que os aproximava da casa. Quando finalmente chegaram, Marina teve que forçar-se a não deixar a boca abrir.
A casa era realmente uma mansão, 3 andares de arquitetura clássica paulistana, com jardins impecavelmente cuidados e portões de ferro ornamentados. Era o tipo de lugar que ela só via em revistas de decoração. Respire, Rafael murmurou pegando sua mão enquanto caminhavam até a porta principal. Você está comigo, está tudo bem. A porta foi aberta por uma empregada uniformizada que os cumprimentou calorosamente. Senhor Rafael, boa noite. A família está na sala de jantar. O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior. Tetos altos, lustres de cristal, obras de arte nas paredes que Marina suspeitava serem originais. Mas ela se forçou a manter a postura ereta, a cabeça erguida. Ela não tinha vergonha de suas origens humildes e não ia fingir ser alguém que não era. A sala de jantar era ampla, dominada por uma mesa de mogno que facilmente acomodaria 12 pessoas. Helena já estava sentada na cabeceira, vestindo um vestido cinza elegante. Ao lado dela estava um homem de aparência amigável na casa dos 30 e poucos anos. Claramente o irmão de Rafael com os mesmos olhos verdes, e uma mulher morena e sorridente de cabelos cacheados. Rafael! O homem se levantou, abraçando o irmão calorosamente. E esta deve ser a famosa Marina. Ele estendeu a mão com um sorriso genuíno. Felipe Almeida, é um prazer conhecer a mulher que finalmente capturou a atenção do meu irmão workaholic. Marina não pôde deixar de sorrir de volta, sentindo um pouco da tensão diminuir. Marina Cardoso, o prazer é meu. E eu sou Camila. A mulher se apresentou, dando a Marina um abraço caloroso ao invés de um aperto de mão formal. Não ligue para a formalidade toda. Somos bem mais normais do que esta casa sugere. Falem por vocês. Helena comentou secamente. Mas havia um leve brilho de diversão em seus olhos. Sentem-se, por favor. O jantar está quase pronto. Marina se sentou ao lado de Rafael, agradecendo silenciosamente por ele manter a mão sobre a dela sob a mesa. Um gesto discreto de apoio. O jantar começou a ser servido. Uma entrada de salada com palmito e aspargos, seguida por um prato principal de salmão grelhado com legumes. Então, Marina, Felipe começou enquanto comiam. Rafael nos contou que você é arquiteta especializada em sustentabilidade. Deve ser um campo fascinante. É, Marina respondeu, sentindo-se mais confortável falando sobre trabalho. Especialmente agora, quando precisamos repensar completamente nossa relação com o ambiente construído. Não podemos mais construir pensando apenas em estética ou funcionalidade. Temos que considerar o impacto a longo prazo. Ela está revolucionando nosso projeto. Rafael acrescentou com orgulho evidente em sua voz. Soluções que nunca teriam me ocorrido, integrando tecnologia e natureza de formas que eu nem sabia serem possíveis. Isso soa impressionante, Camila disse com interesse genuíno. Você sempre quis ser arquiteta? Marina assentiu. Desde criança, meu avô era pedreiro e eu costumava ajudá-lo. Havia algo mágico sobre criar espaços, sobre transformar plantas em realidade. Seu avô era pedreiro? Helena perguntou. E havia algo em seu tom que fez Marina se enrijecer defensivamente. Sim, Marina disse, levantando o queixo levemente. Ele construiu a própria casa, tijolo por tijolo. Me ensinou que a arquitetura não é sobre privilégio ou status. É sobre criar lares, criar legados. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina sentiu Rafael apertar sua mão sob a mesa, mas ela manteve contato visual com Helena, recusando-se a se intimidar. Foi Helena quem desviou o olhar primeiro. Um sentimento admirável. Ela disse finalmente, e raro nos dias de hoje, onde muitos arquitetos se preocupam mais com reconhecimento do que com substância. Não era exatamente um elogio, mas também não era um insulto. Marina o aceitou com um aceno de cabeça. Então vocês se conheceram através do projeto? Camila perguntou, claramente tentando suavizar a atmosfera. Que romântico! Não foi exatamente romântico no início, Rafael disse com um sorriso. Marina passou as primeiras semanas me mantendo à distância, insistindo que tudo fosse estritamente profissional. E estava certa em fazer isso, Helena interjeitou. Misturar negócios com prazer raramente termina bem. Às vezes, Marina ouviu-se dizer, surpresa com sua própria ousadia, as melhores coisas da vida vêm de riscos calculados. Sim, há complicações, mas também há possibilidades que não existiriam se nunca tentássemos.
Helena a estudou por um longo momento. Você não tem medo de consequências? Tenho, Marina admitiu honestamente. Morro de medo. Mas decidi que ter medo não pode me impedir de viver. Não mais. Algo mudou no rosto de Helena. Uma suavização sutil, um respeito relutante. Interessante, ela murmurou. O resto do jantar transcorreu mais suavemente. Felipe contou histórias embaraçosas da infância de Rafael, fazendo todos rirem. Camila perguntou sobre outros projetos de Marina, mostrando interesse genuíno. Até Helena participou da conversa de forma mais calorosa, embora ainda mantivesse uma certa reserva formal. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite cremoso, Felipe se inclinou para a frente. Então, Rafael, quando vamos oficialmente anunciar o namoro de vocês? Ou ainda estamos fingindo que é apenas profissional? Rafael olhou para Marina, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela respirou fundo. Este era o momento. Oficializar, tornar público. Assumir todas as complicações que viriam com isso. Não estamos fingindo nada, Marina disse com mais confiança do que sentia. Rafael e eu estamos juntos. E sim, é complicado por causa do projeto, mas estamos lidando com isso da forma mais profissional possível. Bom, Felipe sorriu amplamente. Porque eu gosto de você, Marina. Você tem coragem. E meu irmão precisa de alguém com coragem para equilibrá-lo. Felipe, Helena disse em tom de advertência, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Após o jantar, enquanto tomavam café na sala de estar, Camila puxou Marina de lado. Posso te dar um conselho? Marina assentiu curiosa. Helena pode parecer dura, mas ela só quer proteger seus filhos, Camila disse suavemente. Quando Felipe me trouxe aqui pela primeira vez, ela foi exatamente assim comigo. Fria, julgadora, duvidando de minhas intenções. Mas uma vez que percebeu que eu realmente amava Felipe por quem ele era, não pelo nome ou dinheiro, ela se tornou minha maior aliada. Como você provou isso? Marina perguntou. Camila sorriu, sendo autêntica, não tentando impressioná-la ou ser alguém que não era. E você já fez isso hoje. Vi a forma como ela te olhou depois que você falou sobre seu avô, sobre coragem. Ela respeita honestidade e força. Você mostrou ambas. Marina sentiu um calor no peito. Obrigada por me contar isso. E por ser tão acolhedora. Somos família agora, Camila disse simplesmente. Ou pelo menos estamos no caminho de ser. Quando Rafael finalmente levou Marina para casa, já passava da meia-noite. Eles dirigiram em silêncio confortável por um tempo, processando a noite. Você foi incrível, Rafael disse finalmente. Sei que não foi fácil, mas você se manteve firme. Minha mãe respeita isso. Sua família é interessante, Marina disse diplomaticamente. Felipe e Camila são ótimos. Sua mãe... Precisamos de tempo. Ela vai se acostumar, Rafael assegurou. E mesmo que não se acostume, isso não muda nada entre nós. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael estacionou, mas não desligou o motor imediatamente. Ele se virou para ela pegando suas mãos. Marina, eu sei que tudo isso está acontecendo rápido. Sei que é assustador, mas eu preciso que você saiba... Ele fez uma pausa, como se escolhendo cuidadosamente as palavras. Isso não é casual para mim. Você não é casual. O que sinto por você é real, profundo e assustador para mim também. Marina sentiu lágrimas pinicar em seus olhos. Rafael, você não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu gentilmente. Só queria que você soubesse que estou nisso de verdade, completamente. Marina olhou para ele, para os olhos verdes que se tornaram tão familiares, para o rosto que ela estava começando a amar, para o homem que estava derrubando todos os seus muros um por um, e percebeu que estava apaixonada, completamente, irrevogavelmente apaixonada. Eu também estou, ela sussurrou. Nisso de verdade, apesar do medo, apesar das complicações. Estou. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol nascendo. Ele puxou-a para um beijo, profundo, apaixonado, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Boa noite, Marina, Rafael murmurou contra seus lábios. Boa noite, Rafael. Marina saiu do carro flutuando, sentindo-se mais leve e mais assustada do que jamais se sentira, porque agora era real, completamente, inegavelmente real. E ela não tinha mais muros para se esconder.
Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e trabalho intenso. O projeto entrou em sua fase final de aprovação, com apresentações para investidores e órgãos reguladores. Marina e Júlia trabalhavam incansavelmente, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito, cada cálculo verificado, cada inovação sustentável documentada meticulosamente. Rafael estava ao lado delas em cada etapa, mas ambos eram cuidadosos para manter as aparências profissionais durante reuniões formais. Era apenas quando ficavam sozinhos, trabalhando até tarde na sala de projeto, revisando documentos, e permitiam que a intimidade crescente entre eles se mostrasse. Você sabe que estamos quase lá, certo? Rafael disse uma noite, 2 semanas após o jantar com sua família. Eram quase 23 horas, e eles estavam sozinhos na sala de projeto, revisando os últimos documentos antes da apresentação final aos investidores na manhã seguinte. Quase onde? Marina perguntou distraída, fazendo ajustes finais em uma planta. No fim do projeto, Rafael se levantou, vindo ficar atrás dela. Ou, pelo menos, no fim desta fase intensiva. Depois da aprovação amanhã, vocês podem trabalhar do escritório de vocês. Não vão mais precisar estar aqui todos os dias. Marina sentiu um aperto no peito. Ela não havia realmente pensado nisso, que a conclusão desta fase significava menos tempo juntos, menos desculpas para estarem próximos. É verdade, ela disse suavemente. Rafael girou a cadeira dela para que ficasse de frente para ele. Hey, isso não é uma coisa ruim. Significa que podemos finalmente ter um relacionamento normal, sem toda a pressão de trabalhar juntos constantemente. Normal? Marina repetiu com um sorriso irônico. Nada sobre nós é normal, Rafael. Ele sorriu, ajoelhando-se na frente dela para ficarem na mesma altura. Então continuaremos sendo extraordinários. Marina, eu quero que você saiba... Estas últimas semanas trabalhando com você, conhecendo você, vendo você brilhar, têm sido as melhores da minha vida. Marina sentiu seu coração apertar. Rafael, deixe-me terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que você ainda tem medo. Sei que há parte de você esperando que eu decepcione, que prove que seus medos eram justificados. Mas eu não vou fazer isso, Marina. Eu não sou Lucas. E o que sinto por você... Ele fez uma pausa, pegando as mãos dela. É amor. Eu te amo. O mundo pareceu parar. Marina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade absoluta em seus olhos verdes, a verdade crua de suas palavras. Parte dela queria dizer de volta imediatamente, mas anos de autopreservação a faziam hesitar. Você não precisa dizer de volta, Rafael continuou, lendo sua hesitação. Não até estar pronta. Só precisava que você soubesse. Que não há dúvidas da minha parte. Meu coração é seu, Marina. Completamente. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Marina. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou, de acreditar, de confiar completamente, de me entregar. Eu sei. Rafael limpou suas lágrimas gentilmente. Mas amor sempre envolve risco. E você, Marina Cardoso, é a pessoa mais corajosa que conheço. Você construiu um negócio do zero. Enfrentou minha mãe sem pestanejar. Criou arte onde outros veem apenas função. Você pode fazer isso também. Pode deixar-se amar. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu não apenas o empresário bem-sucedido, não apenas o homem atraente, mas a pessoa real. Alguém que também tinha medo, que também tinha sido magoado, que também estava se arriscando ao se abrir para ela, e percebeu que ele estava certo. Ela era corajosa. E estava na hora de ser corajosa com seu coração também. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo em uma expiração trêmula. Deus me ajude, mas eu te amo, Rafael. Completamente, aterrorizadoramente, eu te amo. O sorriso de Rafael foi como o sol nascendo. Ele puxou-a da cadeira, fazendo-a ficar de pé com ele, e a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Era um beijo cheio de promessa, de alívio, de amor finalmente correspondido. Quando se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Rafael pressionou sua testa contra a dela. Seu coração é meu para sempre, ele murmurou. E o seu é meu, Marina respondeu. A apresentação final na manhã seguinte foi um sucesso absoluto. Os investidores ficaram impressionados com o design inovador, com as soluções sustentáveis que não comprometiam o luxo, com a atenção meticulosa a cada detalhe.
Houve aplausos quando Marina terminou sua apresentação, e vários investidores a parabenizaram pessoalmente. Extraordinário trabalho, senhorita Cardoso, um dos investidores principais disse. Raramente vemos este nível de inovação combinado com praticidade. Vocês têm um futuro brilhante. Marina agradeceu graciosamente, sentindo uma onda de satisfação e alívio. Elas haviam conseguido. O projeto estava aprovado, seu trabalho validado, sua reputação solidificada. Após a reunião, quando os investidores saíram e apenas Marina, Júlia e Rafael ficaram na sala, Júlia deixou escapar um grito de alegria. Nós conseguimos, eles amaram. Mari, isso vai abrir tantas portas para nós. Marina riu abraçando a amiga. Nós conseguimos porque somos incríveis e porque não deixamos que medo ou pressão externa nos desviassem do que sabíamos ser certo. Júlia olhou entre Marina e Rafael, vendo os olhares trocados entre eles. Vocês precisam de um momento? Ela perguntou com um sorriso maroto. Na verdade, Rafael disse, há algo que eu gostaria de fazer. Se vocês duas puderem me acompanhar. Curiosas, Marina e Júlia o seguiram. Ele as guiou até o canteiro de obras, agora transformado. A remoção do amianto estava completa, as fundações já estavam sendo preparadas. Era o começo real da construção, a transformação de plantas em realidade. No centro do terreno, Rafael havia montado uma pequena estrutura, uma mesa com champanhe e taças, decorada com lírios brancos. O que é isso? Marina perguntou, confusa, mas encantada. Uma celebração, Rafael explicou. Do projeto, sim, mas também de vocês duas, mulheres extraordinárias que apostaram em sua visão e a tornaram realidade. E, ele olhou diretamente para Marina, de nós, de ter coragem de construir algo real. Ele serviu o champanhe e levantou sua taça. Um brinde a projetos extraordinários, parcerias corajosas e ao amor que cresce nos lugares mais inesperados. Ao amor, Marina ecoou, seus olhos fixos nos dele. Eles brindaram, e enquanto Marina tomava o champanhe, olhando para o terreno que logo seria transformado em algo belo e sustentável, sentiu uma paz profunda. Pela primeira vez em 2 anos, não estava olhando para trás com mágoa ou para frente com medo. Estava presente no momento com um homem que a amava e a desafiava, com uma amiga que sempre acreditou nela, com um futuro que era deles para construir. Sabe o que é engraçado? Marina disse suavemente, mais para Rafael do que para Júlia. Quando nos conhecemos, você disse que seu coração era meu para sempre. E eu resisti tanto, construí tantos muros. E então? Rafael perguntou aproximando-se. E então você me quebrou, Marina admitiu com um sorriso. Da melhor maneira possível. Quebrou meus medos, minhas defesas, minha resistência. E me reconstruiu como algo mais forte. Rafael puxou-a para perto, seus braços ao redor de sua cintura. Nós nos reconstruímos juntos, ele corrigiu. Porque isso é o que amor faz. Não te completa, você já era completa. Mas te expande, te desafia, te faz querer ser melhor. Vocês dois são impossíveis de aguentar, Júlia brincou, mas havia lágrimas de felicidade em seus olhos. Mas também são perfeitos juntos. E 6 meses depois, Marina estava de pé no mesmo terreno, agora irreconhecível. As fundações haviam dado lugar a estruturas reais, os esqueletos dos prédios subindo em direção ao céu. Cada elemento sustentável que ela havia projetado estava sendo implementado. Painéis solares, sistemas de captação de água da chuva, materiais de baixo impacto, jardins verticais que começavam a tomar forma. Era início de novembro e o ar estava quente, típico da primavera paulistana. Rafael estava ao seu lado, os dois usando capacetes enquanto inspecionavam o progresso. É exatamente como você imaginou, ele disse, maravilha em sua voz. Melhor, até. É nosso, Marina corrigiu com um sorriso. Nossa visão, nosso trabalho, nossa coragem de acreditar que era possível. Rafael pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Nos últimos 6 meses, eles haviam navegado os desafios de um relacionamento público, as fofocas, como Helena havia previsto, mas também o apoio inesperado da comunidade de arquitetura, impressionada com o trabalho de Marina. O escritório dela e de Júlia havia recebido 3 novas propostas de projetos sustentáveis de grande porte. O nome dela estava sendo reconhecido não como a namorada do Rafael Almeida, mas como Marina Cardoso, arquiteta visionária.
Tenho algo para você, Rafael disse de repente, puxando uma pequena caixa do bolso. O coração de Marina acelerou. Rafael, não é o que você está pensando, ele disse rapidamente, vendo o pânico em seus olhos. Ainda não, pelo menos. Sei que precisamos de mais tempo. Ele abriu a caixa revelando um colar delicado, um pequeno pendente em formato de blueprint, o desenho técnico de um coração. É perfeito, Marina sussurrou, tocando o pendente gentilmente. Representa nós, Rafael explicou. A fusão de técnico e emocional, de prático e romântico, de tudo o que construímos juntos, não apenas este prédio, mas nós mesmos. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Me ajude a colocar? Rafael colocou o colar nela, seus dedos demorando em seu pescoço. Quando ele terminou, Marina se virou e o beijou. Ali, no meio do canteiro de obras barulhento, cercada por trabalhadores e máquinas, ela o beijou com todo o amor que sentia. Seu coração é meu para sempre. Ela murmurou contra seus lábios, ecoando as palavras que ele havia dito meses atrás. E o meu é seu, Rafael respondeu. Sempre foi, desde o momento que você entrou naquela sala de reuniões, toda nervosa e determinada e absolutamente deslumbrante. Marina riu, descansando sua cabeça em seu peito, ouvindo a batida firme de seu coração. Quem diria que resistir seria tão inútil? Eu sabia, Rafael disse com um sorriso que ela podia ouvir em sua voz. Desde o primeiro dia, só estava esperando você descobrir também. Enquanto ficavam ali, abraçados no meio de sua criação conjunta, Marina pensou em quão longe havia chegado. Da mulher quebrada e fechada que era há 1 ano, para esta versão dela mesma, mais forte, mais corajosa, mais aberta. O amor de Rafael não a havia completado ou consertado, mas a havia ajudado a se reconstruir, a acreditar novamente, a arriscar novamente. Que olhando para o prédio subindo ao seu redor, para o futuro sendo construído tijolo por tijolo, Marina soube que havia escolhido certo, que abrir seu coração, por mais aterrorizante que fosse, havia sido a decisão mais corajosa e certa de sua vida, porque no final construir legados, seja em concreto ou em amor, sempre exige coragem. E Marina Cardoso, filha de pedreiro, arquiteta visionária, mulher que ousou amar novamente, tinha coragem de sobra. Pronta para construir o próximo capítulo? Rafael perguntou, olhando para ela com aqueles olhos verdes que ela agora conhecia tão bem. Marina sorriu, pegando sua mão. Contigo, sempre. E juntos, cercados pela evidência física de que sonhos podem se tornar realidade quando se tem visão e coragem, eles caminharam em direção ao futuro que construiriam juntos. Um blueprint de amor, confiança e possibilidades infinitas.